Bom dia. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. E hoje eu vou falar para vocês. Eu tenho recebido muitos telefonemas de mães que estão com os filhos presos por conta de uso de drogas. Estou falando de uso de drogas, não estou falando de traficante, não estou falando de mãe de traficante. Eu estou recebendo telefonemas de mães de usuários de drogas, mães de maconheiro. Se tiver imagem de maconha, tem imagem de maconha aí? Maconha que o povo usa? Eu tenho recebido imagem de mãe de filho que usa maconha. Eu tenho recebido telefonemas de mães de filhos que cheiram cocaína. Tem imagem de cocaína aí? Eu tenho recebido telefonemas de mães que falam que os filhos na balada estão usando êxtase, esses comprimidos aí. Eles falam que chama bala. Bala. Dá uma bala aí, as mães, coitadas. Carlinhos, achei que bala era bala, drops. Eu falei, ô minha filha, a bala deles endóida e brocha também, viu? Mães que o filho está usando ácido, o LSD, né? O ácido, o MD, a metanfetamina lá, o cristal. Ou seja, as mães estão preocupadas porque os filhos estão usando isso, na balada, e são mães de todas as classes sociais que estão me ligando. Mãe de menino pobre que está usando isso e mãe de menino rico. A gente acha que eles estão só fumando crack, não, eles estão usando essas drogas tudo que a gente nem sabe que conhece. Por isso, mamães, eu convidei para o programa de hoje Dr. Ramon dos Santos, que é um dos advogados mais respeitados do Brasil e que entende tudo dessa história de droga, de lei de droga, para a gente saber se o seu filho é para ser preso mesmo, se é para ficar preso, se o seu filho é igual traficante ou não, e ele vai contar para a gente durante o programa de hoje. Bom dia, doutor Ramon. Bom dia, Carline. Bom dia, colegas da bancada. Bom dia a todos e a todas. Hoje nós vamos falar, né, do usuário específico que tratamos como doença, o dependente químico. Ele não deve ser preso. Deve ser preso? Não, de maneira alguma. Essas mães que estão preocupadas com os filhos ficar presos para sempre, como os traficantes, elas podem ficar mais tranquilas ou não? Com certeza podem ficar tranquilas, tá? Até mesmo porque hoje, né, o dependente químico, ele é tratado, né, como um doente, né, que precisa de tratamento severo, até mesmo porque, na maioria das vezes, eles não aceitam, né, isso. Então, no decorrer do programa, nós vamos abordar, né, de forma mais ampla. Nossa Senhora, ela que é mãe está conosco, modelo Miss Plus Size, Amanda Barros, bom dia. Bom dia, Carline, amigos de bancada, pessoal de casa, tudo bem? Tudo, Amanda. Que triste, né, Carline? Triste, né? Muito triste. Como mãe, eu fico até com o coração partido, mas eu sou a favor de... É usuário, mas merece passar um bom susto na cadeia. Claro, não pagar. Você é a favor de prender o usuário de droga? Eu sou a favor de prender o usuário de droga, sim, senhor. É uma doença, tem que ser tratada, concordo com o doutor Ramon, mas eu acho que tem que dar um belo susto nesse usarário aí. Bom dia, doutor Ricardo Tavares, o muso dos babalorixás. Adorei. Saravá. Saravá, bom dia. Doutor Ricardo, tem que prender o usuário também? Nunca, sob hipótese alguma. Eu tenho um pouco mais de experiência do que o meu querido Ramon, porque eu tenho mais tempo de formado. Cada idade também, né? Também, o senhor não vai comparar o senhor que é da era mesozoica com ele que já nasceu. Antes da promulgação dessa lei 11.343, nós tínhamos o artigo 16. Eu fui um dos que mais lutei nos tribunais. O 16 nas e o 12 varas, daquela época? 16 e o 12, muito bem. Você é da época... Sou da época antiga, também. Pois é. Então, eu fui um dos que lutei, igual muitos advogados, para tentar demonstrar que o usuário ou o viciado não poderiam ser apenados e sim tratados. E graças ao bom Deus, depois de nós, advogados, lutarmos tanto das tribunas, nós conseguimos a feitura e a promulgação do artigo 28 da Lei
de tóxicos. Então, eu sou completamente contra esse tipo de prisão. No que você concorda, né, Éder? Bom dia, cidadão. Um ótimo dia para você, Carline, ótimo dia para as amadas telespectadoras, para os queridos telespectadores, para os colegas de bancada dessa emissora, mas principalmente para você, que acordou mais cedo para assistir o TV Verdade, vai passar essa hora conosco e vai entender a mensagem que eu quero passar. Antigamente, dava-se cadeia para quem usava droga. Então as pessoas não usavam porque tinham medo do cárcere. O cárcere antigamente era um lugar severo, era um lugar de pagar a sua penitência. Quem saía do cárcere jamais se esquecia daquilo. Acontece que, como bem disse o advogado aqui presente, lutaram para que não houvesse cárcere para o usuário. E o que aconteceu depois disso? Multiplicou-se a renda do tráfico, porque as pessoas entenderam que não é crime usar droga, mas sim um direito, entre aspas. E também fizeram mais. Já que não tem prisão, por que nós não vamos fumar maconha, usar balas, cristais, etc, etc? Daí em diante, o que aconteceu é que o número de viciados se multiplicou, o poder do tráfico também, e vivemos o que estamos vivendo. Tem que prender o usuário, então? Cadeia severa. Porque Olha... antes de ser usuário, ele é um criminoso. E antes de ser um dependente, ele também contribui. Você que está em casa, olha o Twitter do Carline, olha o Twitter, a pesquisa já está aí. Eu quero a opinião de todos vocês que estão assistindo o programa. Vamos ver o que está dizendo a pesquisa. Foi o Carline que fez ou foi a equipe do Carline? Deve ter sido o Carline, que essa pesquisa está mal feita. Fui eu mesmo que vi. É, porque os dois primeiros itens é a mesma coisa, né? No combate ao tráfico de drogas, a polícia deve prender só traficante, liberar o usuário, que é a mesma coisa, né? Prender só traficante e liberar o usuário. Claro. Mas eu sou burro demais. Meu pai mandou eu estudar, ele falou, se não estudar vai virar jornalista. Deu no que deu. Ou prender os dois. Você que está em casa, entre no Twitter agora e vote. No combate ao tráfico de drogas, a polícia deve prender só o traficante ou prender os dois, prender o usuário também. Vote sem parar, porque hoje você está conhecendo... Hoje nós temos crianças no programa também, nós temos 2 meninos no programa. 2 meninos, Ricardo José e José de Lima, eles que comandam o Bar dos Meninos. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Um prazer danado estar aqui. Olha pra câmera, Ricardão. Bar dos Meninos, lá na Lindolfo Deodoro 503, no Salgado Filho. Salgado Filho, isso mesmo. Gente, o Bar dos Meninos é um dos bares destacados do Botecário 2018, que começa amanhã. 38 bares participantes e, Ricardo, Estrada de Minas é o prato. O que vocês estão trazendo a partir de amanhã no Botecário? Pois é, amanhã nós estamos começando aí esse Botecário 2018. O Estrada de Minas é um prato bem, assim, a gente elaborou com os ingredientes do interior, pensando naquela época dos tropeiros. Nós colocamos aqui um torresmo de barriga, colocamos uma carne de sol, né? Uma mandioca cozida na manteiga de garrafa, um queijinho do cerro curado, gratinado, um limãozinho siciliano e esse molho que nós criamos aqui com a experiência desse tanto tempo, né, de trabalho, que a gente vem há 5 anos trabalhando e fazendo esses ingredientes ficar bem elaborado. Colocamos um queijinho curado do cerro ali. E aí nós estamos aí, bicho, esperando para amanhã fazer um bonito, né? O Zé é o especialista nessa barriga suína, o cara que tem um tempero maravilhoso. Zé de Lima é especialista na barriga. Ele é magro, mas é especialista na barriga. Fala desse. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. Como o Ricardo já está falando aqui, do nosso prato, né? E aí, gente, tudo, a barrigada suína, tudo artesanal, a gente mesmo que prepara, a gente não tem nada terceirizado, entendeu? Isso aqui passa pelas mãos minhas e dele, entendeu? Tempero, tudo, entendeu? E a gente está aí participando do Botecário 2018, né, nessa caminhada. Espero que dê tudo certo, entendeu? Que a gente faça um bom Botecário 2018. E vai dar, e nós nem tomamos café hoje só para comer esse torresmo de barriga aí, porque minha esposa falou que torresmo de barriga faz bem comer logo cedo, né, Ramon? Então, vocês podem preparar e servir nós aqui, nós vamos comer torresmo de barriga de café da manhã hoje. Olha que beleza. E vocês, enquanto ficar assistindo, vendo a gente comer e participando do programa e votando, a pesquisa está no Twitter aí, tem que prender o usuário ou não tem que prender o usuário? Vocês vão também combinando com o marido a hora que vocês vão passar
a hora que vocês vão passar lá no Bar dos Meninos, na Rua Lindolfo Deodoro, 503, no Salgado Filho, para degustar esse prato maravilhoso, Estrada de Minas, que eu vou falar para você, é um prato servidaço, viu? Come a família inteira nesse prato. Eu vou. Recomendo que vocês estejam lá também. Cadê a imagem do êxtase? É puro êxtase. É êxtase, é ácido. É metanfetamina, é cocaína, é maconha. Essa molecada tá usando de tudo. Em vez de comer no botecar, eles estão cheirando, fumando, picando. Estão tudo doido e broxando. Eu volto já! Atenção, mamães de Minas Gerais, você que está com o seu filho fumando maconha, igual esse cara que está na televisão, aí o Latoya falou, tá cheio de mãe preocupada. As mães estão preocupadas que os filhos estão tudo maconhando. E tem filho maconhando e tem filho cheirando cocaína também. Tem filho cheirando cocaína. Lembra que no carnaval mostrei para vocês os caras cheirando cocaína aqui no bloco? Aí, ó, os caras estão cheirando cocaína de dia, no meio da rua, estão fumando maconha. E as mamães estão preocupadas e a lei diz que tem que tratar, mas a polícia está repreendendo mesmo, estão indo para tranca. Por isso nós estamos recebendo aqui especialistas nisso, 2 advogados, mais a Amanda, mais o cidadão Éder e recebendo os meninos também. O Ricardo José e o Zé de Lima lá do Bar dos Meninos, no Salgado Filho, eles que estão estreando amanhã, abrindo o Botecário 2018 com esse prato maravilhoso, que é o Estrada de Minas, que é um torresmo de barriga maravilhoso, que nós estamos aqui no café da manhã hoje só no torresmo de barriga. Cadê a imagem do maconheiro, maconhando? Doutor Ramon, o cara fuma maconha há 20, 30 anos. Eu tenho um amigo que fuma há 40 anos e fala, Carline, eu não sou viciado, eu não tenho problema com maconha. Há 40 anos que fuma maconha. Lógico que é viciado, né? Com certeza. E aí, prende o viciado? Não pode prender. Ao contrário do que o cidadão Éder disse, a lei, né, 11.343, no seu artigo 28, né, ele prevê que o usuário, né, de drogas, ele não pode ser preso. A lei hoje é para deixar o usuário solto. Na verdade, ela fala que ele precisa de um tratamento, né, Carline? Obviamente que tem uma série de requisitos, porque não é a pessoa estar com uma quantidade pequena de droga e pensar que por isso ele vai ser considerado usuário. Não é. Né? Não é a quantidade, né, em que a pessoa estiver no momento que ele, né, for abordado, for preso, né, porque na hora a PM o pega, né, e leva até uma delegacia, então até ali ele está detido, e aí o delegado vai decidir, né, se ele vai se enquadrar, né, no artigo 28 ou não, para ele ser liberado. E ele é liberado, mas tem, né, uma data em que ele comparecerá, né, para um TCO, né, um termo, né, circunstanciado de ocorrência. Não é a quantidade? Como é que é isso? Não entendi. Não, porque um usuário, ele pode estar, né, até com uma quantidade maior de drogas, né, dependendo do poder aquisitivo. Nós vimos alguns artistas aí, né, de TV que estavam, né, foram presos e estavam com uma quantidade considerável de drogas. Mas o delegado, né, percebeu logo que ele não seria um traficante. Então, né, pelo poder aquisitivo, né, pela profissão dele. Se é rico, então pode fumar maconha. Não. Como eu falei, são uma série de requisitos, né? Então é o poder aquisitivo, a profissão, é o que ele vai demonstrar, né, que ele não seria um traficante. Ao passo que, se uma pessoa for pega com a quantidade ínfima de drogas, mas ele estiver numa boca de fumo, com uma quantidade de dinheiro trocado, né? E principalmente quando a PM, né, o aborda e ela fica durante um tempo de campana observando, então ela percebe que aquela pessoa está, né, vendendo a substância entorpecente. Só pobre que vai ser preso. Não. Pobre essa quantidade ínfima, doutor Ramon, seria o quê? Fala em números. Ínfima significa pode ser o quê? uma bucha de maconha. E se ele estiver na boca com uma bucha de maconha, ele vai preso. Agora, um artista que fica com 1 quilo de maconha... Ele pode ser pego com uma quantidade ínfima, depende da situação em si. Se ele estiver numa boca de fumo comprando aquela substância entorpecente, ele não será considerado traficante. Mas se ele estiver naquele local há 20, 30, 40, 50 minutos, e aí os PMs o observam, ou a Polícia Civil, ou qualquer uma outra Polícia Federal, né? Se ele for o vendedor. Isso, se ele for o vendedor, aí observa que ele está
né, buscando, já é o é que um normalmente a PM traficante, fala, aí já que é ele um está traficante. buscando, né, um certo objeto e pessoas o encontram, ele repassa alguma coisa e pega alguma coisa, então vai estar num estado de mercancia. Aí ele será considerado traficante. Porém, se ele chegar numa boca de fumo, comprou aquela substância entorpecente e logo está indo embora e ele é abordado com uma bucha de maconha, duas... Amanda, Então, deixa- esses usuários no carnaval que estavam aqui na porta da TV, se a polícia tivesse passado e eles lá enrolando e o outro lá com um monte de substância que a gente não sabe o que é, eles não seriam presos? Pode ser sim, porque depende se eles estariam vendendo, porque existe também um Não, uso ali eles estavam compartilhado. usando. Então, Eles se estavam usando uns Pois quatro é. ali. Compartilhado. Se uma pessoa só compra e repassa para os outros usar, isso é tráfico. Isso é tráfico. Só que ele é penalizado com mais brando, né? Ok, mas vai ele ter entra pra Eu cadeia. espero Isso, ter ele pode oportunidade. entrar na cadeia, sim, Há uns claro. Há uns Ah, 5 minutos que eu ó. estou tentando uma oportunidade Fala, aqui de falar isso. Em primeiro lugar, doutor Ramon, Tá bom, tá. eu não falei em momento algum que atualmente o usuário é apenado. É encarcerado, melhor dizendo. Apenado ele acaba sendo de uma forma branda. Mas em momento algum eu disse isso aqui. E disse ainda, infelizmente. Nós temos que pensar, gente, da seguinte forma. De lá para cá, o uso de drogas, o consumo de drogas, o tráfico de drogas explodiu. Explodiu. Hoje nós estamos na mão do tráfico de drogas, ninguém tem dúvida disso. Olha o Rio de Janeiro, o que virou. Olha lá o Ceará, o que está virando. Então, ninguém tem dúvida disso. Quem na família não tem um usuário, ou conhece um vizinho, um parente, ou uma pessoa assim, ligada a isso? Quem nunca ouviu falar que houve uma execução terrível de uma Mas, certa Éder, pessoa por isso? O que Então, me chamou a atenção do que ele falou é que ele falou aqui que se o cara for rico, famoso e tiver com mais, o delegado solta. Mas se for pobre com uma bucha, fica preso? Não. o que é pior, Carline, o que é pior? O que acontece é o seguinte, Não. ele falou o seguinte, pelo Eu poder entendi isso, aquisitivo Éder. da pessoa, ele pode, como foi o caso daquele ator, ele podia estar com uma quantidade enorme de drogas e ele seria considerado usuário, ele comprou para ele. É aquela história, eu não gosto de ir muito a boca não, vou lá, compro e guardo em casa. É, porque esse não vai, né? Esse Não tem vai. um cara que Ele leva devia- pra ele. Agora, mas o ele devia grande ser preso. problema, Carline, dura lex sed lex, lei dura, lei boa. Quando a lei deixa um monte de interpretações, cada um interpreta como quer. Cidadão Éder, eu vou te Então, o fazer uma grande pergunta. problema é o seguinte, antigamente era cana e não tinha usuário, o número de usuários que temos hoje. Agora, é se houver interpretação. E eu pergunto, então Depende quer dizer... do momento. Não, se o traficante estiver Vai, Ricardo, vai, vendendo- vai. Deixa eu dizer Se um o negócio pra traficante você. estiver Vai que eu tô de Talvez- boca Só um cheia. instantinho, Talvez doutor Ricardo, eu- me responda. Pois Se não. o traficante estiver vendendo a última porção de cocaína do dia, ele tá só com uma, então quer dizer que ele não vai ser preso. A Prestem polícia atenção. chegou ali e viu uma só, Presta pronto, atenção. acabou. Quando existe um tráfico intenso, é óbvio que a polícia ela faz um trabalho antes de escuta telefônica, de filmagem no local e etc, e etc. Então, com essa escuta, com essas filmagens, de repente o traficante está com um pouquinho de droga, mas na Sabem filmagem, comprovado que ele está disse. comprovado que ele vive do mercantilismo de droga, Ok. tá certo? Corretíssimo, doutor. Agora, gente, o usuário é doente. Ele é doente. Como é que você vai apenar, vai colocar um doente dentro de uma grade para cumprir pena? Não, ele tem que ser recuperado, ele tem que ter a chance dele. E é por isso que o artigo 28, que foi colocado depois da luta nossa e também dos direitos humanos, foi justamente para salvar, olha que dupla. salvar, Eu entendi. Olha que para dupla. salvar. Mas posso fazer uma pergunta? Pode. Mas o cara é doente. Sim. Mas o cara é doente, mas sai pular carnaval e ele consegue pular carnaval, E colabora, namorar, é. cheirar, e ele é doente, mas pula carnaval? Quando nós Tomar falamos conta, pergunta. da doença, Carlinhos, nós dizemos que a que é? doença é o quê? vício, né? O vício da droga. Dependência, É a né? dependência da droga. Dependência. Então, o que a lei quer? A lei quer recuperar essa pessoa porque vê nele a possibilidade de recuperação. Então, por isso
que ele, quando vai responder, só para vocês terem uma ideia, o processo do usuário, ele não corre nas varas comuns, ele corre no juizado especial, porque ele é um crime de pequena monta. Ele é considerado nenhum crime. Então, essas Então, por isso que o povo fuma maconha na rua. Como é que é? Por isso que o povo tá fumando maconha na rua liberado. Tá todo mundo fumando maconha na rua. Não tem essa liberação. Sabe o que aconteceu comigo sábado agora? Gente, eu fui com a minha família passear, todo mundo fuma lá em maconha. cima na Sabe o que Mangabeira. aconteceu comigo sábado agora? Eu estava parado no sinal, na Avenida Afonso Pena, ali onde era o DOPS. Milagrosamente fecharam o prédio. O prédio está lá fechado, não serve para mais nada. O Estado deve estar sobrando dinheiro. O Estado está lá, fechado, não fala que não serve para mais nada. Na minha frente, uma moça, sozinha, fumando maconha e dirigindo o carro. Fumando maconha e dirigindo o carro. Ela zigue-zagueava. Ela zigue-zagueava. Mas ela é uma Não usuária. aconteceu. Ela é uma dependente Não química. aconteceu nada porque você não acionou as autoridades. Calma, Porque se doutor. você tivesse- Acionei. se você tivesse- Acionei. Ué, Eu então estava no eu tô te carro do entendendo. meu amigo. Eu não tô Acionei, entendendo. passei a placa, modelo, fui passando pro 190. Essa moça passou por 3 bases militares e o 190, que é terceirizado, não fez com que essa moça fosse presa. E a culpa é da lei? É, a culpa é da lei. E a culpa é da lei? Mas aí é que eu falo, uma coisa culpa é a não é da lei. lei. Uma Não. coisa é a lei do papel, Ué. outra coisa é a lei na Não, prática. não, O que não. vocês Deixa eu conseguiram ver. com isso foi Não. fazer esse A bando de opinião usuários dos aí. meninos. Peraí. Ricardo, você que comanda lá o Bar dos Meninos junto com o Zé de Lima. Pois é, Carlinhos, é complicado, né? A sua Porque opinião. tem a questão da doença, né? E tem a questão que o doutor falando ali, o cidadão Hélio falando, que tem essas pessoas, esses doentes que fazem esse tipo de atitude, acaba matando a família, igual a Amanda falou, né? Você tá com sua família, vai passear, vai num almoço e as pessoas estão fumando droga na rua. Eles estão, assim, não tá nem aí pra você, não tá nem pra família, não tá nem pra ninguém. Então, assim, eu acho que um SUS tem que ser dado sim. Porque a gente tem que conter esse tipo de atitude, porque acaba que a gente, tipo Você assim, o defende filho um da gente- período preso? Defendo um períodozinho pra ele aprender que as pessoas têm que, né, respeitar pelo menos a família que tem Então a você base. defende um período preso. Defendo o período. Deixa eu ouvir a sim, opinião do Zé. defendo. Carlinhos, eu também defendo, entendeu? Tem que ter sim, porque é igual a Amanda estava falando, a gente sai para almoçar, aí vai dar de cara com esse pessoal na rua, fumando, aí, queira ou não, tira a intimidade da gente, entendeu? Às vezes os filhos da gente tá vendo isso, entendeu? Aí eu não acho certo, eu acho que tem que ser preso sim, entendeu? Por exemplo, assim, já teve caso de atrapalhar o comércio, assim, na região de vocês, o fato de o usuário usar próximo ao comércio? Ô, Carlinhos, isso nunca deixa de não atrapalhar, né? Sempre atrapalha um pouco. Isso aí, às vezes o cliente meu chega e às vezes comenta e tal, a gente não fala nada, né? Porque... Respeita, né? Respeita, entendeu? A gente respeita, entendeu? Todos estão trabalhando, isso aqui é o dinheiro deles, nós fazemos nosso dinheiro também, entendeu? A gente respeita também. 2 comerciantes, 2 empresários. Eu pergunto, senhores advogados, e aí? Pois é. A opinião Carlinhos, deles, a opinião do povo, a opinião do trabalhador. Carlinhos, em momento algum nós defendemos aqui que o usuário de drogas, né, ele não vai responder, né, pela situação como ele responde, e até ele tem uma pena, que é às vezes de prestar um serviço à comunidade, e vou falar mais, se ele não cumprir essa pena, ele pode ser preso. Aconteceu um caso de um rapaz que passou a ser meu cliente logo após Então é crime ser usar preso. droga? Não. É crime desobedecer à justiça. Ele não cumpriu a pena que foi, né, que foi decretada nessa sentença. Como ele não cumpriu, aí ele teve que prestar serviço à comunidade. Não prestou, ele ficou preso. Cana. 2 meses preso. E vou te falar. tudo? Por que que eu acho Isso que... tudo? Por que que eu acho... Para por que um que eu usuário acho- é muito tempo. é muito Eu vou te falar tempo. mais. É muito Olha, tempo. a pessoa, Muito o usuário, tempo. ele precisa, né? O dependente químico, eu não gosto de falar usuário, eu gosto de tratar, né, no termo, né, Zé. técnico. Mas como tá bom esse correto, prato que é dos meninos. dependente químico. Espetacular. Nós temos aí um exemplo do meu grande amigo, eu tenho essa liberdade de falar isso, porque ele é meu amigo e já me deu essa liberdade de falar. O Quaresma, um advogado que todo mundo conhece. Falou aqui no programa. Um excelente advogado. Um excelente. Eu falo, olha,
injúri. O Quaresma é um dos melhores, né? Junto com o Zanoni, né? E então, com outros colegas, doutor Ricardo também, o cidadão Éder, né? São excelentes advogados. Mas no caso específico do Quaresma, o Quaresma, né? Usou droga pesada, usou crack, só que o Quaresma viu que isso não era bom para ele estava perdendo a família, né? O filho dele ficava angustiado, a esposa. O Quaresma tem o maior prazer do mundo de falar, eu não uso mais, e não usa mesmo, porque eu conheço, frequento a casa dele, frequento a minha casa, ele é um cara que se tratou, ele reconheceu que ele precisava de tratamento, porque sozinho a pessoa não consegue se libertar. Sim, claro. E ela também não acredita que ela é usuária dependente, ela acha que ela pode parar a qualquer momento. E até o momento que ela fala, olha, eu não estou conseguindo, porque quando ela tenta parar, ela não consegue. Aí ela reconhece, tarde demais. É como um amigo, né, que o Carlinho falou que tem 20 anos que usa maconha e acha que ele não é dependente. Ele é dependente sim. E, gente, nós não podemos esquecer, as cadeias hoje, elas não reeducam e não ressocializam. Ninguém. Pegar um usuário e colocar nessa masmorra que é, aí sim vai multiplicar os traficantes. Aí sim vai multiplicar. Doutor Ramon, olha, a gente está falando do usuário, do dependente químico. Que ele tome um susto, que eu como mãe queira que meu filho vá para a cadeia, fique 2 meses, para colocar a cabecinha no lugar. Claro que tudo vem, é tudo de família, do que passa. Doutor Ricardo, pensa bem. Não vamos muito longe, não. Como que chama aquele menino que teve a testa tatuada? Ele não ficou internado? Ficou. Por quanto tempo? Eu não sei, acho que 9 meses. Ele ainda está internado. internado. Ele está internado? Só que ele saiu, cometeu outro crime. Foi a primeira saída dele durante o tratamento. Ele foi reincidente. Ele bebeu e praticou um furto. Ok. Olha, é disso que eu falo, doutor Ricardo. Eu não sou a favor. Eu entendo todos vocês, entendo o Ricardo, o Zé, mas eu não concordo, porque eu acho o seguinte, cidadão também, eu não concordo. Eu acho que se vocês querem que a pessoa tenha um tempo, é preferível que ele tenha esse tempo dentro de uma casa de recuperação, onde ele possa se recuperar. Agora, gente, muitos se recuperam. Outros, infelizmente, têm recaídas. Doutor, mas isso agora, não é só com droga, o poder é público com bebida também. Que é droga. Que é droga. O poder público não tem estrutura de tratar essas pessoas. Não. Sim. Não há clínica para todo mundo. Não. Só rico que tem dinheiro para trabalhar. E outra coisa, Carline, eu convivi muito tempo no meio médico e sempre escutava os médicos falando que o melhor remédio é a vacina e não o soro. E também quando eu estava na faculdade de Direito, meu saudoso professor Walter Veado sempre falava, o direito é para ser usado como vacina e não como soro. Ou seja, nós temos é que prevenir. Esse usuário que vocês assistem o tempo todo, esse bulambo que a gente vê aí, perambulando pela Avenida Antônio Carlos, esses zumbis aí, esse cara só descobre que ele é esse mulambo a partir do momento que ele usa 1, 2, 3 vezes. E aí ele não consegue voltar. A lei antiga fazia com que a pessoa tivesse ou respeito ou medo e não usava a droga. Aí, mesmo que ela fosse uma dependente químico, ela não usando a droga, essa doença, entre aspas, não iria eclodir. Mas agora, a lei como está dando o direito de todo mundo usar. Aqueles que forem dependentes químicos viram um zumbi humano que os doutores querem passar a mão na cabeça. Cadê a pesquisa que está no Twitter? Está todo mundo perguntando. Está lá no Twitter do Carlinho, está no Twitter do TV Verdade também. Qual a sua opinião? Participe no combate ao tráfico de drogas. A polícia deve prender só o traficante ou prender os dois? O traficante e o usuário. Qual a sua opinião? Pode falar Juliano, pode falar todo mundo, porque hoje, pela lei, se não me engano, vocês têm imagem aí de muita droga apreendida? Porque hoje em dia, quando apreende droga, é de tonelada. Né? Carreta. É uma loucura. É tudo de tonelada agora, não é mais de quilo. E parece que a pena
Parece que traficante pode ser condenado a 5 anos de prisão, parece que é de 5 a 15. Pena mínima. Como é que é? Pena Hein, mínima. senhores? Começa Sim, a pena com mínima. 5 anos justamente pro Pode cara chegar ter... a 15. Até então 15. o cara carrega uma tonelada de cocaína de maconha e pega 5 anos de cadeia. Não. Não. A quantidade, né, não é terminante, mas ela é usada na dosimetria da pena para que a pena se afaste do mínimo legal. O que é isso? Uma pessoa que é, né, considerada traficante, né? Artigo 33 da Lei 11.343, né, o tráfico. Ele tem a possibilidade, né, de ter uma pena entre 5 e 15 anos. Se ele for preso, né, com uma quantidade grande, essa pena vai se afastar do mínimo. Ela vai ficar 7, pode ficar 6 anos e meio, 7, 8, ou aquilo que o Regime magistrado... fechado ou pega um aninho e já tá na rua? Regime fechado. Porém, se o traficante for preso com uma quantidade pequena e ficar provado no processo que ele não pertence à organização criminosa, que ele não se dedica ao tráfico, se ele foi um traficante eventual. Um santo. Não, um traficante eventual. Pode ser mercador de ilusões. Pode ser aplicado o parágrafo 4º do artigo 33 e com isso ele pode sim, né, ter a pena reduzida de 1/6 a 2/3, então ele poderia ter a pena Só de falta 5 o anos doutor reduzida até falar. 1 ano e 8 meses. Premiado. Só faltou o doutor falar que ele pode falar assim, não. Essa toneladinha aqui é para meu consumo. É Eu gosto óbvio que muito quem é de fumar preso com uma maconha, tonelada comer. não vai cair no não tráfico vai, privilegiado. Bobear, ele pode ir pro sindicato e fazer um churrasco. Pode, Uma tonelada. ainda pode bater a mão, bater palma na hora de fazer o sinal do pai. Olha, é outra benesse da lei espetacular. Ela distingue o traficante. Espetacular. Claro que é. Ela distingue Espetacular. É liberar o traficante. Espetáculo dos horrores. O traficante Ela separa os inveterado traficantes. daquele traficante, com todo O respeito, Fernandinho pé de Beiramar. chinelo. Não, ele é traficante inveterado. Ele é outra coisa. Ele é Eu peixe estou grande. dizendo é Ele aquele... toma quantos anos? Depende da quantidade. Depende. No máximo Você 30. fazer uma dosimetria da Agora, coisa, ele assim, nunca é no máximo pego, 30. pô. Ele tá preso hoje, mas ele nunca é pego em flagrante. Não, ele tem. Ele responde a vários processos. De tráfico, A vários inclusive. processos de tráfico. Ele deve ter uma pena somada aí que deve estar beirando 100. 300 anos. Passou, né? Passou, Já né? passou, ele tem que cumprir os 30 Então, anos. é isso que a prevê. lei quer. A lei não, Ele só a lei perde não pro Sérgio pode Cabral. deixar. A lei não pode deixar comparar um traficante, com todo respeito, pé de chinelo, Perfeito, com o doutor. Beiramar. Então, vamos loucura. reduzir, vamos dar ele o direito do tráfico Tem hora que eu privilegiado. acho... Eu só queria que todas as mães, todos os pais, perdoassem os doutores pelas mazelas que acabaram de soltar aqui nessa televisão. Eu gostaria de pedir perdão à senhora que chorou em cima do caixão do seu filho porque essas malditas drogas entraram no país. Eu gostaria de pedir perdão à senhora mãe, ao senhor pai, a você filho, a todos vocês que estão perdendo familiares para as drogas, para as balas que vêm das drogas, para os tiros, para os incontáveis crimes que esse país está vivendo. Em vez de afastar todas essas maldições das nossas vidas, os doutores estão querendo justificar que é lícito, é bonito tirar, deixar o traficante uma vez, duas, que é bonito! Eu também vou usuário chorar, contaminado eu vou chorar seu também. filho! Quando você fala que É impossível! usuário de drogas, Perdão! ir pra cadeia, eu vou Perdão! chorar. Eu vou também Perdão, vou chorar, Aqui, ó. Perdão! Calma. Olha aqui, ó. Perdoe o cidadão Éder, que é o filho da senhora. Ridicularizem! Que os senhores nunca se envolvam numa crime! Pai ou mãe, salve Perdoe o o seu cidadão. filho, leve para o Perdoe o internato, cidadão. Tá onde ele dizendo pode que os recuperar. senhores são Vocês nunca responsáveis sofrem, pelo Nós tráfico. somos responsáveis pelo tráfico. Ele disse Ele hoje tomou um desodorante que ele toma. Tá doido?
Ele hoje está demais. Infelizmente. Que os senhores nunca tenham filho vítima das drogas. Você está deturpando. Que os senhores não chorem no caixão do filho de vocês. O que os senhores acharam da fala dele? Emocionada, sincera. Emocionada, Ridícula. Ridícula. Uma pessoa que fala que o usuário tem que ser preso, logo depois ele entra em contradição e pede perdão à família, porque eu e o doutor Ricardo dissemos que o usuário ou o dependente químico necessita de tratamento. E o cidadão Éder fala que ele tem que ir preso. Os senhores sabem que quem contamina o usuário não é o traficante, mãe, não. Quem contamina são os amigos. São os amigos que falam, toma! Que vocês sofrem com a droga, é o mulambo na palavra do cidadão. Esse é o traficante, não, esse é o usuário. É o mulambo. É o usuário. É o mulambo. É o povo magro. Vamos ouvir a mãe de família, Amanda. Gente, vamos com calma. Doutor, cidadão Que loucura. Éder, sim, tem a sua parte de razão, vocês também. Eu acho que a gente tem que ponderar e cada um respeitar a opinião do próximo. Mesmo que seja diferente, tá? Agora, gente, mãe e pai, a gente se preocupa com os filhos, doutor Ricardo, a gente procura ao máximo passar todas as informações. Claro, eu, como mãe, vou evidente. encher a minha filha de informações. Claro. Eu vou fazer de tudo para que ela siga o caminho certo. Só que, infelizmente, o que a gente vê nesse mundo louco por aí, que eu acho que é isso que o cidadão Éder está querendo dizer, é que a facilidade da droga está tão grande, é tão liberado, que essa liberação, ela acaba prejudicando as famílias, sim. Amanda. E eu acho que tem que ter tratamento correto. Só que esses casos de tratamento, doutor Ricardo, ao meu ver, são poucas as pessoas que ficam livres da dependência química. Eu acho, me corrija se eu estiver errado, doutor Ricardo, a volta da pessoa pro tráfico ou para o usuário, ela é muito maior do que uma cura, não Amandinha, é não? Só um minuto. Vocês brigaram tanto amadoristicamente que eu me lembrei de luta profissional. E esta semana, tem imagem aí? Esta semana, um dos maiores eventos de MMA do mundo vem lá do Oriente, vem do Bahrein, o Brave Combat Federation vem para o Brasil e a edição de número 11 será aqui em Belo Horizonte. Vale a pena. O Brave será aqui em Belo Horizonte, a edição de número 11, nesta sexta-feira, a partir das 8 da noite, ao vivo lá na Esplanada do Mineirão. E esse evento é transmitido para 100 países do mundo. É um dos maiores do mundo, o Brave. Na luta principal, nós teremos o Luan Miau, que é um atleta destacado brasileiro, digladiando pelo cinturão com o grande atleta aqui nosso de Minas Gerais, o Lucas Mineiro. Olha o Lucas Mineiro aí do lado esquerdo. O grande Lucas Mineiro, essa é a luta principal. Teremos outras grandes lutas. 3 campeões do Federação Fight integrarão e estarão lutando. O Miniman, a Luana Pinheiro e o Brunão Assis. Os 3 lutarão nesse, que é um dos maiores eventos do mundo, nesta sexta-feira. Os ingressos estão sendo vendidos no simpla.com.br, mas você pode ir lupando e você pode ser convidado do TV Verdade. Você pode ser convidado do TV Verdade, né, meu diretor? Ligando para o 31 3209 0005. 31 3209 0005. Você poderá estar ao vivo acompanhando um dos maiores shows de MMA do mundo. Brave número 11. Ali é luta profissional. Aqui, doutor Ricardo estava dando sequência na briga. Fala, doutor Ricardo. Amanda, e vocês todos que querem que o usuário fique preso. Antes do artigo 28, tinha o artigo 16, que mandava prender quem usava droga. O 12 era dos traficantes, o 16 era do usuário. Tinha até uma música, acho que do Bezerra, né? O 12 e o 16, tá na... Tinha uma música famosa. Olha, mesmo com a prisão no 16, a reincidência foi do mesmo jeito. Sim. Não mudou nada. Agora, eu acho que um pai e uma mãe, né?
Um pai e uma mãe, não vou chorar não, viu, cidadão? Mas tô aqui, ó, preparado. Um Tá pai e tirando uma mãe... sarro da emoção dele? Ué, pelo amor de Deus. Ué, veja bem. Um pai e uma mãe... Ele tá chorando um porque pai esse e uma torresmo mãe, de barriga tava bom eu demais. tô achando. Chorou Um pai e tão uma bom que mãe tava. prefere 1000 vezes um filho que é viciado ou usuário se tratando do que dentro de um cárcere. Com certeza. Claro. Evidente. E o Mas Carlini ele só vai disse se aqui- tratar se ele quiser, doutor. Pois é, mas não, Não, já tem Ele só vai não, se tratar se ele quiser, doutor. Tem algumas E tem outra clínicas- coisa, a clínicas que mãe buscam não claro, prefere não. filho Eu em vou falar cárcere mais do ou em Carlinhos. clínica, não. A Pode mãe falar, prefere vamos. o filho dentro de casa, Sem acesso. sentado à mesa e Desde sem que ele não acesso à esteja droga. sentado à mesa entre o cárcere, esse sistema penitenciário falido e falido, e ver o filho numa Quem clínica... foi que faliu o sendo sistema tratado, penitenciário? É outra coisa. Daqui a Só pouco ouvir o nós doutor vamos Ramon. apostar. Outra Precisamos coisa. Daqui a pouco é informar a culpa da que sociedade algumas também. igrejas fazem um excelente trabalho. Fazem mesmo. Sim. E as igrejas, elas disponibilizam clínicas para tratamentos, tá? De dependentes químicos, tá? Temos que louvar, né, essa ação, né? Então tem muitas igrejas, tanto evangélicas como católicas. Sim. E outras ONGs também, para não falar que, né, tá privilegiando igrejas. Tem uma série de segmento, né, de pessoas que sentindo isso, né, que realmente, ao contrário do cidadão Éder, que acha que tem que colocar numa masmorra o usuário de drogas, eles acabam, né, com uma ação social para poder tratar Doutor esse Ramon, dependente químico. louvando o trabalho das igrejas. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco de religião, que está bombando as religiões afro, que nós estamos falando aqui. O senhor falou em religião, quero aqui parabenizar. As religiões evangélicas fazem um trabalho maravilhoso. A religião católica tem um trabalho destacado. Um abraço para o Eros Biondini, que tem lá o Mundo Novo, faz um trabalho Espetacular. maravilhoso. Mas eu quero perguntar para o senhor, tentando seguir os passos do pastor Milton Luiz, que uma vez me disse o seguinte: se não daria para o governo atender ao senhor e ao Éder. O pastor Milton Luiz uma vez me disse o seguinte: se o governo prendesse o usuário temporariamente por 2, 3, 4, 5 meses e nessa prisão do usuário desse o tratamento para ele. Seria Isso não excelente, hein? seria possível? E, não, isso não tem condição. Doutor Ramon, só o doutor Ramon fala claro. isso também. O Carline, não, porque não está tratando nem os que estão dentro do cárcere. Eles estão Então é entrando impossível. para uma faculdade. Possível. Não é uma faculdade, Carline. Não é uma faculdade. A pessoa entra usuário e sai traficante profissional. O governo, o Carline, não tem essa preocupação com o usuário, não tem preocupação com o sistema carcerário. Não tem. Então não dá. Antigamente, Não dá. até Obrigado, poder pastor se Milton ia Luiz. dizer tal Não coisa, dá, não tem Carlinhos. condição, Só não que tem tem condição. que hoje, as praças estão tomadas, não tem mais família nas praças. As praças estão tomadas por universidades do crime, porque lá, vai ali na praça de Israel Pinheiro, a conhecida Praça do Papa, Justamente. maconha, Só não tem Papa. maconha, crack, o cambau a quatro. Isso é vai ali na política de Praça do segurança Papa. pública. Tá louco, Isso né? é segurança pública. É Tem sempre também, assim. tá? Filho feio não Fala, tem pai. Ricardo. Olha, Filho eu queria feio não dizer tem para pai. os senhores, Ah. vocês falaram das igrejas evangélicas, das igrejas católicas, mas nós espíritas temos um grande centro. Desculpe. eu falei. Hospital Não ter falado. Espírita André Luiz. E tá de parabéns. Faz um trabalho excepcional, excepcional. Cidadão, o uso de droga é democrático. Quando você cita a Praça do Papa, pressupõe-se que quem frequenta lá é uma pessoa de poder aquisitivo maior. Mas quando você passa ali perto da onde minha mãe reside, no bairro da Lagoinha, você vai ver como você usa sempre o termo verdadeiros Zumbis. zumbis. Acabei de falar então, aqui agora. querido, vamos tratar Não, esse não fala zumbi não, vou falar povo. mulambo. Ué, é mulambo, bem lembrado. Ele trata o usuário Vamos como mulambo. tratar este Mas é pessoal, mulambo. vamos recuperar quantas pessoas que foram presos usando gente, drogas estão recuperadas, Sim. estão aí exercendo. Eu não sei. Um exemplo que você deu, que é meu irmão querido, Quaresma. Tá aí trabalhando referência. maravilhosamente. É uma Referência. referência. É incrível. É uma referência. Quero, as imagens das drogas estão na tela, são drogas pesadas, as mães estão preocupadas, tem êxtase, tem ácido, tem Tem tudo. metanfetamina, Parece a tem balinha que minha cocaína, filha compra, tem esses maconha, negócios que tem engana. cristal, É isso uma mesmo. loucura, engana pra tudo, confundir. engana as mães.
Quero agradecer o Ricardo José e o Zé de Lima do Bar dos Meninos, que a partir de amanhã brilhando ainda mais no Botecar 2018. Muito obrigado, uma delícia esse torresmo de barriga, viu? Obrigado a vocês, é um prazer imenso, né? Ver esse debate que é de tão importância para as pessoas que têm família. Ótimo, ótimo. Um debate bem... Você achava que era ruim assistindo, viu? Que é demais. pior ainda ao vivo. Sabe, a gente sai daqui engrandecido com esse programa. Eu espero que você tenha mudado a sua forma de pensar, hein? Pois o é, usuário não é na cadeia. Falar, o usuário é sendo tratado. É porque a gente tratamento. trabalha tanto, né, Amanda? A gente trabalha tanto, tá ali trabalhando, tá fazendo uma coisa, fazendo outra. Quando a gente tem aquele tempinho pra sair na rua, pra ir no restaurante, pra ir na Praça do Papa, que ele falou ali. Então, assim, é bem complicado. A gente tá perdendo, estamos ficando presos dentro de casa, nossos filhos não estão podendo jogar bola de rua mais. Então, assim, é uma situação, uma discussão bacana, né? A gente, como empresário aí de comércio, que emprega, às vezes, algumas pessoas, que emprega um menino para tirar das drogas, mas é bem complicado porque isso é realmente uma mazela, o país está tomado por isso, e a gente não está tendo nem condição de sair na rua, né? Numa Praça do Papa, que era tão lindo, brilhar, jogar uma bola, levar um para andar de skate, então, realmente, mas eu ainda tenho a posição. Muito obrigado, Ricardo. A mensagem do Zé de Lima convidando todo mundo pro Bar dos Meninos. Estamos convidando pro Botecar 2018, bombando aí. Então aí, firme, amanhã, a partir das 19. Primeiramente, quero agradecer o Carlinho, viu, Carlinho, a todos vocês aí do Eu que agradeço. programa, pela oportunidade de a gente estar mostrando o nosso trabalho, entendeu? A vocês de casa, amanhã a gente está apresentando aí. E convidar todos vocês para o Botecar, viu? Amanhã, a partir das 17 horas, Bar dos Meninos, para mostrar o nosso prato. Estrada de Minas. É isso, e todos nós estaremos lá aproveitando. E você que perguntou do candomblé, cadê as imagens do candomblé? Ontem o programa aqui foi uma loucura. Falamos de candomblé. Doutor Ramon, qual a sua religião? Sou evangélico. O senhor é evangélico. Falamos do candomblé aqui. Tínhamos um pastor evangélico no programa que atacou adoidadamente o babalorixá que estava aqui, dizendo que o candomblé é coisa do demônio, que esse negócio de orixá e etc. é coisa do demônio, sacrifício de animal e etc. e tal. E recebemos muitas mensagens. Vamos rapidamente aqui com concisão só ler o que é possível com essas imagens. Pedro Henrique está dizendo que adora o programa. Assunção Simone, bom dia, Carline. Sou aqui de Juiz de Fora, estou ligadaça. Rose Carvalho, bom dia. Eu era missionária, Carline. Meu filho era pastor, diz a Rose. E fomos para a Umbanda. Bacana. Porque os evangélicos pregam um amor só da boca para fora. E na Umbanda e no kardecismo você vê acontecer. Carline, eu não critico nenhuma religião. Eu penso que o mundo está precisando muito de Deus, está precisando muito de amor. Então nós não devemos perder tempo brigando, as religiões brigando, candomblé, católico, evangélico. Não, nós precisamos de Deus, precisamos de amor. Então se você encontrou o amor, acabou, é isso mesmo. Então não critico ninguém. Tá? A Jane Silva diz, bom dia, meu nome é Jane, concordo plenamente com o pastor que estava aí ontem. A resposta está na Bíblia. Esse orixá que ele está falando aí deve ser algum pastor corrupto que ele conheceu. Existem todos os tipos de pessoas, mercenários, falsos profetas, pessoa ruim tem em qualquer lugar. Anderson, pastor, você está certo. Dilena Rosa, Deus abençoe esse pobre orixá. O fim dele vai ser triste. Joyce Queiroz, aí esse pastor está falando que tudo é macumba. Primeiro, macumba é um instrumento musical. Isso. Tiago Fernandes, o programa não tem pessoas com nível intelectual para discussão, não? Chamou nós de burro. Ui. Ô, Tiago, vem cá nos ensinar, meu irmão, que eu, infelizmente, eu tenho um maternal incompleto. Jorge do Forró de Itabirito, um abraço, meu irmão. Stephanie Souza, bom dia. Sugiro vocês convidarem pastores com mais conhecimento. Chamou Adelso de burro. Arlen Silva, parabéns pelo programa. Traga mais vezes o pastor Adelson. Chamou Adelso de inteligente. A ideia Aparecida Nicolau. Convido o pastor Silas Malafaia. Tem 6 anos que eu convido, nunca a agenda dele encaixa. Karina Souza Silva, só esse pastor que não sabe respeitar o livre-arbítrio das pessoas? Para pastor, ele ainda tem que aprender a ter respeito e humildade. Maria Esther, amo o pastor Adelson. Wagner Santos, esse pastor não respeita ninguém. Isabel Cristina, Carline, o babalorixá é ex-pastor?
deixou de servir a Deus para servir aos encostos, doutor Ricardo? Olha, aí a gente sempre respeita o livre-arbítrio, né? Se ele não se deu bem na religião evangélica, parece que ele está se dando muito bem. Os motivos dele foram fortes. Os motivos fortes. Muito fortes. E ele disse esses motivos aqui. Eu acho que cada um tem que procurar a religião que melhor lhe convier. Sim, tem que buscar em Deus. Poliana Camilo, crente chato, pastor preconceituoso, esse Adelso, gente. Nadila Mukanta, cara, deve ser japonês. A gente deve medir não só as palavras para se dirigir a alguém, pois seria hipocrisia. Devemos medir também nossos conceitos internos e fazer uma reforma íntima. De nada adianta acariciar o seu próprio ego. Ah, não. Depois você pontua seu texto e manda de novo. Sem ponto, sem vírgula, não dá, minha filha. Jeremias Silva, belo programa de hoje. Só acho que tem muita gente que não sabe de nada. Tá? Eu concordo com você. Cida Tavares, pastor Adelson passou dos limites ontem, Carline. Eu estou caminhando para o encerramento do nosso programa de hoje. Quero a mensagem final do doutor Ricardo Tavares. Olha, primeiro eu preciso mandar um abraço bem afetuoso para minha querida Edil Celeste, lá do bairro Céu Azul. É uma moça espetacular. Que Deus te abençoe e continue nos prestigiando. Ela gosta muito de você, Carline, do cidadão Éder, e da Amanda e de mais gente que compõe a bancada. Um beijo enorme. Olha, aquele que tem um dependente químico dentro de casa, por favor, vamos conversar, vamos mostrar o caminho correto, vamos levá-lo para uma recuperação, porque eu acredito e sempre vou acreditar que o ser humano tem recuperação, sim, tanto viciado em droga quanto viciado no álcool. Muito obrigado, doutor Ricardo. Durante todo o programa nós perguntamos aí a pesquisa em branco, né? Cadê a pesquisa? Qual era a pergunta mesmo? Durante todo o programa nós perguntamos, tá aí. Uma hora vai chegar. No combate ao tráfico de drogas, a polícia deve prender só o traficante ou prender os dois. Qual foi o resultado durante o programa, a votação? A polícia deve prender só o traficante, 16%. Prender os dois, 78% das pessoas que acompanham o TV Verdade dizem que tem que prender os dois. A mensagem final da Amanda. Concordo totalmente. Loucura, somos reféns dentro da nossa própria casa. Bom, primeiro, agradecer ao Bar dos Meninos, espetacular. Indico, gente, porque, ó, meu prato tá limpinho. Muito obrigada, Bar dos Meninos, estava uma delícia. E convidar, começou hoje, né, Carline? A nossa feira de artesanato lá na UFMG e o desfile que vai acontecer na sexta-feira 13, bate-papo 11 horas e desfile plus size 12h30 na Praça de Serviços da UFMG. É o segundo desfile plus size 2018 da Açufeng, é uma das programações. Quero vocês todos lá me prestigiando. Vamos conversar sobre esse universo que é tão difícil para algumas pessoas conversar sobre o plus size. E tão maravilhoso. E tão maravilhoso. E prender os dois, ganhamos, porque nós somos reféns de vocês, traficantes, dentro da nossa própria casa. Mensagem do doutor Ramon dos Santos. Muito obrigado, doutor Ramon, pela presença. Obrigado eu, Carline. Eu gostaria primeiro de mandar um beijão para minha filhinha Isadora. Hoje eu não pude deixá-la na escola, eu sempre deixo ela às 7 horas da manhã, né? Mas hoje estou aqui, né, com todos vocês. E agradecer também o pessoal, falar que um café da manhã desse, o almoço vai ficar mais exigente. Porque tá excelente, vocês estão de parabéns. Gente, a Amanda disse, né, que eles ganharam, né, porque a eleição deu 76% prisão. Quando alguém vai preso, ninguém ganha. E principalmente nesse caso em que, né, os dependentes químicos, né, se eles não se tratarem, a sociedade não ganha. Nós não estamos defendendo aqui, né, o uso de drogas, não. Estamos defendendo que aquele que é um dependente químico precisa se tratar, né? Um abraço a todos, tá, os colegas, a vocês de casa e um bom dia para todos. Obrigado, doutor Ramon. Cidadão Éder. Eu vou fazer tal e qual o doutor Ricardo, Carline. Antes de mais nada, mandar um grande abraço para os joalheiros Elias, Remi, Davi e Washington. Pessoas sensacionais, são joias, muita né? dedicação, são pessoas joias. Ao subtenente reformado do Corpo Bombeiro Militar, o subtenente Siqueira, né? E ao Douglas Oliveira, lá da Guarda Municipal aqui de Belo Horizonte, daqui a pouco estarei aí com vocês, se Deus quiser. E ao Sérgio, o técnico de informática lá do bairro Lagoinha.
eu acho que é o seguinte, se prender, nem todo mundo que for preso vai ficar solto. E nem todo mundo que ficar solto vai ser preso. Você pode ser presidente da República. Não é? Então, assim, gente, o negócio é o seguinte, falou-se muito nesse programa em recuperar, em trazer de volta. Melhor que recuperar é nunca se corromper. Melhor que sair bem da cadeia é nunca entrar na cadeia. Então, vamos pensar da seguinte forma, vamos respeitar os pais, as mães, os filhos, enfim, vamos respeitar as famílias. A droga é uma doença terrível que está entrando nas famílias para matá-las. Vamos respeitar e vamos torcer para tirar essa droga lá de dentro. Muito obrigado, Éder, Amanda, doutor Ramon, doutor Ricardo. Obrigado a você de casa, muito obrigado a você, mãe. Espero que tenha colaborado, né? Inclusive com essa instrução dos advogados, né? Que vocês têm que tratar seus filhos, né? Que eles não são passíveis de cadeia de prisão, e sim de tratamento. E quero deixar as imagens do candomblé para vocês. As imagens do candomblé. Porque amanhã, no TV Verdade, eu tenho uma bomba do candomblé para vocês. No último programa, o Babalorixá falou que ressuscitou uma criança de 2 anos. Amanhã, vocês verão o que revelaremos do candomblé. O TV Verdade de amanhã está impactante. Até lá.